Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história que, sabe, à primeira vista até parece coisa de criança, mas que na verdade esconde uma lição importantíssima sobre tecnologia, rivalidade e trabalho em equipe. É uma pequena fábula sobre três máquinas bem conhecidas: o avião, o automóvel e a bicicleta. É uma pergunta meio inusitada, né? Mas vamos ver como a sabedoria de uma simples bicicleta pode virar completamente a nossa forma de enxergar inovação e propósito. Fica comigo. E olha, como em muitas grandes histórias, tudo começa com uma briga, uma rivalidade daquelas, sabe? Provocada por uma tecnologia que prometia mudar o mundo para sempre. Imagina só o cenário. Metade do século XX, os voos comerciais estavam começando a decolar, literalmente, e o mundo parecia que ia encolher. Essa nova era, claro, trouxe uma tensão inevitável entre o que era novo e o que já existia. E uma pergunta ficou no ar. Afinal, qual dessas máquinas era mais importante para a humanidade? E quem dá a primeira alfinetada? Ele mesmo, o automóvel. Se sentindo um pouco ameaçado, ele vai lá e questiona a segurança do avião, esse gigante dos céus que tinha acabado de chegar. Bom, a provocação estava feita e o palco montado para o grande debate que viria a seguir. O avião, claro, não perde tempo e responde com uma arrogância. Ele vai direto no ponto fraco do automóvel: o medo de ficar obsoleto, de ser esquecido. É aquela resposta típica de quem se acha o dono da bola, sabe? Intocável. O automóvel, por sua vez, apela para o lado da experiência. O argumento dele é que o verdadeiro valor não está na velocidade, mas sim na jornada, naquela conexão mais íntima que ele proporciona entre as pessoas e a paisagem que passa pela janela. Só que o avião nem liga para esse papo mais romântico. Para ele, o que importa são os números, velocidade, distância, capacidade. Ele representa a eficiência, escala, o futuro. E, sinceramente, ele não tem muita paciência para o sentimentalismo do passado. E é aqui que a gente vê a essência do conflito, né? De um lado, a jornada contra o destino, do outro, a experiência contra a eficiência. É aquela tensão clássica entre uma tecnologia que já está estabelecida e uma inovação que chega para mudar as regras do jogo. A discussão parecia ter chegado num beco sem saída. O automóvel já estava ficando sem argumentos. Mas é bem nesse ponto que a história nos reserva uma bela surpresa. Exato. Quieta, num canto, só observando tudo, estava a testemunha mais antiga daquela sala. Uma máquina que já viu muita tecnologia nascer e morrer, e que estava prestes a mudar completamente o rumo daquela conversa. E que entrada, hein? Com calma, com sabedoria, a bicicleta simplesmente corta a arrogância dos dois. Ela não entra na briga para dizer que é a melhor. Ela entra para mostrar que a própria pergunta quem é o melhor já está errada. Esse é o problema. A partir desse momento, a bicicleta deixa de ser só uma observadora e se torna uma espécie de mentora, ensinando uma lição fundamental sobre colaboração. Então, o ponto central é este. A bicicleta explica que cada um foi criado com um propósito específico, uma função. O verdadeiro valor não está em ser o melhor em tudo, mas em ser insubstituível naquilo que se faz. A lógica da bicicleta é de uma simplicidade genial. Ela mostra que o automóvel e o avião, na verdade, não são rivais. Eles são parceiros num sistema muito maior. O carro leva as pessoas até o aeroporto e o avião as leva para destinos distantes. Um complementa o outro, percebe? E essa é a grande virada da história. Quando eles reconhecem que suas funções se completam, a competição simplesmente se transforma em ajuda mútua. Ninguém se sente inútil ou excluído, porque cada um ali tem o seu valor, um valor único e insubstituível. Ok, agora vamos dar um passo para trás e tentar entender a grande moral por trás dessa fábula. O texto original descreve essa história como um apólogo. E esse termo é importante porque define exatamente o que a gente acabou de ver. Uma narrativa com objetos que falam e que nos ensina uma lição super valiosa sobre o nosso lugar no mundo e na sociedade. Então, o que a gente pode levar de tudo isso? Bom, primeiro que colaborar é muito mais poderoso do que competir. Segundo, que todo papel, por menor que pareça, tem um valor único. E, talvez a lição mais importante de todas, a verdadeira inovação não apaga o que veio antes, mas encontra um novo lugar, um novo propósito para isso dentro de um sistema maior. E para terminar, fica a reflexão. No nosso dia a dia, no trabalho, na vida, qual é o nosso papel? Será que somos a inovação superveloz do avião, a base confiável do carro, ou talvez a sabedoria conectora da bicicleta?
A resposta pode revelar muito sobre como a gente enxerga o nosso próprio valor.